Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Quantas vezes você já não ouviu que Portugal teve um papel crucial nas grandes navegações porque tinha um acesso geográfico privilegiado estando de frente para o Oceano Atlântico? E quantas vezes você já não ouviu que as grandes navegações só vão acontecer porque impostos da conquista muçulmana lá do Império Bizantino cresceram para os cristãos e fizeram com que as rotas comerciais entre Europa e Ásia fossem completamente destruídas? Hoje nós vamos analisar alguns pontos sobre a origem das grandes navegações e mostrar que as coisas são mais complexas do que as explicações que temos em salas de aula. Mas antes de seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.500 inscritos. Muito obrigado para quem está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Lembrando sempre que aqui na descrição ficam as referências para o meu vídeo e as minhas redes sociais, como o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdos diários sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. As grandes navegações! Quantas vezes não pensamos nos Lusíadas, em Vasco da Gama, nas caravelas com cruzes vermelhas nelas? As grandes navegações, vou utilizar esse nome por falta de algo melhor para comunicar com vocês, está bem inserido num monte de processos que temos ocorrendo no fim da Idade Média. A Idade Média em si já é um período muito complexo, muito doido, que o pessoal faz um monte de reducionismos, já falei um pouco aqui nesse vídeo sobre, mas o importante é que entre os séculos XII e XIV, a Europa está passando por um grande renascimento comercial e urbano. Esse papinho clássico que você já ouviu. Estamos vendo o desenvolvimento de cidades, o crescimento de polos comerciais, que não são os convencionais, como o de Constantinopla ou de outros lugares da Europa, e nós estamos tendo o benefício de várias rotas que estão crescendo, principalmente por causa de dois processos. O primeiro são as cruzadas e o segundo são as rotas missionárias de cristãos visitando lugares religiosos, fazendo rotas de romarias, enfim. Se as cruzadas combateram os inimigos islâmicos e facilitaram a abertura de caminhos que antes eram muito instáveis por causa de guerras, assim como as rotas religiosas eram muito importantes e desenvolveram todo um mercado, todo um setor, inclusive de hotelaria, para recepcionar esses cidadãos, a gente vai ter todo um desenvolvimento mercantil que faz o dinheiro fluir, principalmente nas cidades da Península Itálica, assim como também na região de Flandres, onde ficam hoje os Países Baixos. Essas cidades, entretanto, esses polos comerciais que eu estou falando, não estão dependentes apenas das cruzadas e das rotas religiosas. A gente já tem um comércio bem intenso, inclusive dentro da Idade Média, com a Europa e o norte da África, inclusive entre cristãos e muçulmanos. Não, eles não só se matavam. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, coloquem nos comentários, assim como também rotas comerciais entre a Europa e o Oriente Médio e também a Ásia. A gente já tem sim comunicações europeias firmes do que seria a travessia da Rota da Seda. Uma rota de várias rotas que estão ali fazendo o comércio acontecer. A zona de transporte de muitas especiarias e produtos da Ásia e do Oriente Médio, que claramente também envolviam o norte da África e os produtos também da Europa. Então, é uma zona comercial muito forte que está muito impulsionada por várias regiões. O ponto é que para você fazer esse comércio fluir, você tem que ter toda uma problemática estável na política entre as regiões. Se um rei fala que não quer permitir o comércio para certas populações, religiões ou certas pessoas específicas, não vai acontecer o comércio. Ou pelo menos vai ser muito mais difícil e tem que se desenvolver travessias alternativas. Naquele momento da Rota da Seda, nós temos um fluxo muito grande de pessoas e de reinos envolvidos, que por sua vez não estavam estáveis o tempo todo, não funcionavam em uma grande operação contínua por tanto tempo, era muito complexo como acontecia e de vez em quando, sim, dava problemas sérios. E a gente colocando a Europa na equação fica mais complexo ainda, porque não estamos vivendo ainda entre os séculos XII, XIII, XIV, inclusive o XV e XVI, toda uma estabilidade de monarquias, ou melhor, de países estáveis, como a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente olha para a Europa e vê lá França, Inglaterra, França, Portugal, enfim.
A gente tem que analisar que a Europa, nesse momento, eram vários reinos baseados em um monte de linhagens nobiliárquicas, vários ducados, condados, enfim, tem toda uma questão que é muito mais complexa. E por mais que alguns países já estejam se estabilizando, unindo forças e até já organizando o que seriam os países que a gente conhece hoje, esse percurso ainda demorava. E era muito complexo fazer comércio porque colocava muitas variáveis na mesa. Só que um desses lugares que já começam a se organizar sociopoliticamente, até se tornando uma sombra do que virá a ser nos próximos séculos, é o lugar de Portugal, que antes era um ducado e depois vai se tornar de fato um reino, que ainda não vai ter tanta abrangência quando ele surge, ainda na Baixa Idade Média, mas vai se tornar depois um país importante, que vai ser inclusive um país muito desenvolvido por alianças entre os nobres, o rei e os comerciantes, que estão ali investindo dinheiro e fazendo a monarquia se unir também perante esses interesses mercantis. Isso é muito curioso, porque várias nações ainda não vão ter todo esse desenvolvimento. A gente pode falar sim que nos Países Baixos a gente tem cidades que estão enriquecendo, a gente pode falar sim que na Península Itálica teremos cidades assim também, que têm uma riqueza populacional muito maior, mas eles não têm o poder e a força de um exército que vai se construir em Portugal, assim como outras questões que fazem o poder de um país se consolidar. Portugal não vai se tornar grande porque é unicamente um país que tem riqueza para a população. Estamos falando ali de um país poderoso em níveis militares, diplomáticos, e que vai começar, inclusive, a ter um apogeu tecnológico baseado em muitas questões e trocas culturais que aconteciam entre cristãos da Península Ibérica e muçulmanos que ali viviam, tanto na própria região da Península Ibérica quanto no norte da África. E é nesse contexto que Portugal vai desenvolver uma própria marinha que vai ser efetiva e vai fornecer a ela a possibilidade de ser o pioneiro no que a gente vai entender por grandes navegações. E isso é muito curioso, porque não é meramente um pioneirismo geográfico, não basta estar de frente para o mar. A Inglaterra é uma ilha e não vai ter isso. A gente está falando aqui de Portugal possuir essas questões por um monte de variáveis, desde as trocas tecnológicas que permitem alguns certos navios, que vão ser as caravelas depois, tanto por também ter um financiamento grande de vários setores com dinheiro, inclusive judeus que estarão lá em Portugal num primeiro momento, assim como também uma estabilidade, uma necessidade política de expandir suas forças militares para se proteger de inimigos europeus e muçulmanos. Tem toda essa problemática que acaba tendo como resultado o desenvolvimento de uma marinha mercante e militar. E isso já acontece em 1415, essa efetivação quando Portugal conquista Ceuta, uma cidade importante no norte ali do Marrocos e que vai ser um entreposto comercial, ou melhor, já era um entreposto comercial muito grande, que Portugal controlando faz toda a diferença para ela. Além disso, é importante frisar que quando você está fazendo rotas comerciais entre Europa, Ásia, África, é muito comum que você, como um país, como um ducado, como um reino, enfim, queira fazer os negócios e acabe passando por intermediários. Seja para fazer um negócio de caravanas territorialmente, seja para você colocar mercadorias entre outros navios, seja para você realmente contratar mercenários para fazer parte dessa segurança dos seus produtos. E com a instabilidade que se tinha por todo o território realmente territorial, continental, de Europa e Ásia, assim como também as coisas difíceis que envolvem andar pelo norte da África, era muito interessante você ter um contato marítimo. Era muito importante você eliminar o intermediário. E ainda ficaria melhor que se no processo você acabasse expandindo territorialmente o seu território, né? E, além disso, pegar matérias-primas, novos produtos, fazer entrepostos comerciais novos, enfim, toda uma lógica que favoreça o seu empreendimento. Então, tem toda essa problemática que vai favorecer Portugal, ou melhor, que eles vão desenvolver toda essa problemática para fazer o que eles estão fazendo e que configura o pioneirismo deles. E outra, essa explicação que a gente tem muitas vezes, que só vai começar a se desenvolver uma marinha por causa que os muçulmanos conquistam Constantinopla, a queda de Constantinopla em 1453 pelo Império Otomano, e que é isso que vai interromper a Rota da Seda, não se confirma.
Porque Portugal, como eu disse, em 1415 já tinha conquistado Ceuta e vai começar cada vez mais a conquistar mais territórios. As Ilhas Açores, a Ilha da Madeira, vão cruzar o Cabo Bojador, começando o périplo africano, que vai ser essa navegação que eles vão fazer, conquistando territórios africanos, para se fazer um caminho até a Ásia. Então tem toda essa problemática que a gente tem que considerar. Muito antes da queda de Constantinopla, Portugal já estava no mar, sendo conduzida por um dos grandes incentivadores que se tem naquele momento, que é o infante Dom Henrique. Um príncipe que não era rei, obviamente, e que estava ali com seu interesse marítimo, fornecendo tanto capital, quanto fazendo toda uma aliança e um incentivo para a navegação acontecer. O Dom Henrique, ele era membro da Ordem de Cristo, aquela cruz vermelha que você vê ali em toda a caravela. E essa ordem fazia um grande financiamento dessas operações, mostrando muito bem essa aliança entre o dinheiro que corria e as grandes navegações. E, claro, o pioneirismo português. E por que Gênova, Roma, Florença, os próprios Países Baixos não começaram com as grandes navegações antes de Portugal? Porque eles tinham mais dinheiro. Engloba muito essa questão de ser um reino, de ter uma força ali que englobe homens, que englobe forças militares, que englobe todo um aparato político. Apenas cidades-estado que eram daquele tamanho, inclusive ainda muito entremeadas naquele território europeu, cercado de poderes que eram descentralizados e que tinham um monte de alianças, de reinos, enfim, brigando, era muito mais complicado para esses países, que cediam, no caso, muitos pilotos para os navios portugueses e depois dos reinos de Castela e Aragão, antes de ser Espanha, assim como também para outros países que queriam iniciar essas operações. Mas o ponto é que Portugal tinha essas variáveis. O financiamento que existia da Ordem de Cristo e de outros comerciantes, inclusive judeus, essa preocupação com essa preocupação religiosa que os motivava a sair ao mar, essa ideia de fazer uma conexão, e eles tinham essa possibilidade sem intermediários. Enfim, fora os conhecimentos também de navios para se ter as caravelas, são muitos fatores que explicam Portugal ali e explicam o começo das grandes navegações. Outros países, como a própria Espanha, a Inglaterra, a França, irão começar suas operações também, conforme a estabilidade de seus países vai sendo alcançada, o financiamento vai sendo obtido e o interesse próprio deles for sendo desenvolvido. Então, é esse o contexto que nós temos das grandes navegações, o financiamento, a estabilidade política, tudo isso que vai provocar descoberta da América, uma rota de comércio marítimo entre Ásia e Europa, entre outras problemáticas que envolvem todo esse momento das grandes navegações. Se quiserem que eu fale sobre isso mais, inclusive, coloquem aqui nos comentários. De resto, galera, espero que tenham gostado do vídeo, entendido um pouco mais sobre essa época muito interessante, e eu vejo vocês na segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!